bom, né? Não tá visível, não. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Ó. Tá boa a sua luz. Tá ótima a luz, tá de boa. Tá de boa essa luz aí, né? Dá pra ver de boa. Só rádio ou tem o VS? Não, é VS, é TV Repensar, é uma TV. É rádio e TV. Rádio e TV. Eu digo, a imagem tá boa aí, a luz tá tranquila. Tá ótimo, tá tudo bonitinho, cara. Você está lindo. Pronto. Eita, bicho. E no mais, como é que estão as coisas aí? Meu irmão, tu não sabe como é que é, rapaz. Se botar uma cebola, a gente come. A coisa não tá fácil, não, Tofio. Tu sabe como é que é. A vida de artista é para se fuder. Simone, teve um dia meio doentinha aí, cara. Aí aqui lascou tudo. Aí eu e ela aqui dentro de casa, os dois velhinhos, tem que se segurar um. Mas graças a Deus está tudo encaminhando. É isso aí. Então, vamos começar, né? Bora nessa. Então, boa noite a todos e todas. Encantos Culturais, esta noite com Tom Fio, artista sonoro plástico visual. O cara é poeta, o cara é cantor, o cara é escultor, o cara é pintor, o cara pinta e borda, é rochedo. Eita, bicho. É isso aí. Tom Fio é o seguinte, Tom Fio por Tom Fio. Manda brasa aí, manda o recado aí. Vem para a caixa você também. É um prazer imenso estar com vocês aqui, batendo esse papo e trazendo um pouco dessa minha arte, né? Desse legado do povo lá de São José, do Pajeú. E falar um pouco sobre isso é muito bom. Sempre é bom demais falar sobre São José, falar sobre nossos trabalhos. E já que você falou, já puxou o assunto aí, semana que vem a gente tem um show na Caixa Cultural. 3 shows, né? Que é uma mini turnê. É de quinta a sábado. Quinta, sexta e sábado, 8 horas da noite. O show Moldura, que é o último show, é o último disco que eu fiz, né? Que foi um disco que, assim, foi bem elogiado, saiu bem na crítica. E a gente vai fazer esse show ao vivo, com algumas, né? Tem algumas músicas, ou tem outras músicas, mais 3 músicas que não estão no disco, e o disco todo. E é uma produção bem bonita, tá uma produção bem bonita, assim, desde banda até a divulgação. Começaram a sair hoje os cartazes. Dia 12 começa no Simpla, a venda. E é isso aí. E Tom Fio por Tom Fio, ultimamente, está sendo isso, correria, porque vida de artista, a vida do crente não é fácil, viu? Bote fé. Pois é, bote fé nisso. Mas eu também não me vejo atrás de um birô burocrático, não, sabe? E, assim, a vida é isso que a gente escolheu para fazer, então te vira, boy. Mas é isso, é bom. Eu gosto muito. A pessoa vai criando couraça, né? A gente vai criando couraça, vai criando. Eu sempre digo assim: meta os peitos que o mundo é um grande sutiã. É verdade, e aquela coisa, a sorte cega a coragem, né? Tem uma boa, a gente faz ou não faz. É isso. Mas é isso. Aqui, o Biratã Ferreira de Oliveira, é um novo compositor aí que está aparecendo aí. Eita, maravilha. Bira trabalha no Ministério Público, gente boa. Boa noite, o Biratã Ferreira de Oliveira. É um novo compositor aí, tá compondo blues. Eita, maravilha, quero ouvir, quero trocar essas figurinhas aí. Não é? O Biratã, manda aí para Tom Fio depois aí os links lá no YouTube. Bom, Tom Fio por Tom Fio, né? E aí, qual é a repercussão de ser neto de Louro do Pajeú? Essa lenda da poesia no Nordeste brasileiro. Rapaz, isso abre, graças a Deus, onde a gente chega, o nome de Louro é uma grande chave que abre muitas portas, assim, desde da porta da simpatia, né, essas coisas que Louro tinha muito e a gente, assim, eu não sei se a gente consegue, mas a gente tenta levar toda essa simpatia, essa reverência que Louro tinha, através da poesia, através da presença perspicaz, né, e disso tudo, assim. Então, ser neto de Louro do Pajeú, além de um grande orgulho pessoal, é um grande orgulho histórico, né? Um grande orgulho, assim, fazer parte de toda aquela família, porque Louro é o grande nome, o grande nome, mas é uma família que tem muita gente boa que trabalha com arte,
E é muito bom fazer parte dessa massa, sabe? Mas realmente Louro é uma grande porta, assim. Que massa, velho, que massa. Eu queria que tu recitasse uma poesia aí com qualquer coisa aí. Tu tem alguma coisa? Não, não tá de saco. Eu tenho um haiku, tu conhece alguns haikais meus, né? Conheço o seu Eu livro, né? tenho, tem o livro Cosmigalha, e eu Pronto, tenho eu tenho ele aqui. alguns. Agora Ai, que é você massa. que vai recitar ele pro povo aí, viu? Eita, que massa. Pior que eu nem Certo? tento ver com ele aqui, mas aí você vai lembrando. Eu faço muito haikai. Costumava fazer mais, assim. Ah, ó, tem aqui, apareceu. Pronto. Eu costumava fazer mais. Tem tempos e tempos, né? Que você às vezes fica mais com pílulas poéticas, às vezes com coisas maiores e tal. Mas tem uma que eu achei um dia desse e estou começando a recitá-la nas minhas apresentações, que foi um soneto que eu fiz. Eu acho que eu devia ter uns 17 anos por aí. E eu estou recitando ele, porque tem uma época que você fica meio rebelde, não quer mais recitar algumas coisas, depois você tem aqueles momentos de retranscendência, né? Você retranscende o poema. Eu nunca mais rasgo meus poemas, eu sempre amasso, porque eu sei que de vez em quando eu vou lá no lixo de papel e acho de novo e gosto de novo dele. E gosto de novo dele. É, Aí, esses dias eu achei essa que eu estou colocando nas minhas apresentações, que é: na madrugada lenta e ressacada, eu testemunho o renascer de um dia, uns copos sujos adorando a pia e uns jornais numa mesa desforrada. Um quadro alegre realçando a sala, um jarro feio com as flores mortas, uma agonia que nunca se cala no vão silêncio das juntas das portas. Uma caneta, um papel dobrado, com um tom escuro meio amarelado e fortes marcas de um desenho preto. E como o quarto fosco de um mago, deixo o cigarro me insistindo um trago e adormeço sobre o meu soneto. caramba. Aí é Nossa, uma velho. coisa que eu nunca não dizia muito, porque depois que eu comecei a fazer mais haikais e coisas curtas, eu deixei para trás assim poemas maiores, né? Comecei. Só que agora estou voltando de novo. Que ótimo. Aqui a capa, para quem estiver vendo aí. Esse é o Cosme Galha. Esse soneto que eu recitei não está nesse livro, porque esse Eu livro sei. é É só de Haikai. haikais, só haikais e algumas coisinhas curtas aí. Se quiserem dar uma olhada, tá fora de catálogo, mas é só procurar que eu ainda tenho alguns. Nossa, manda brasa. Eu queria que tu falasse assim, alguma coisa sobre o do álbum Acontecer. Ah, o Acontecer foi muito interessante, porque o Acontecer surgiu de um jeito bem interessante. Assim, Chico Bezerra, o grande Chico Bezerra, se estiver por aí, um grande cheiro, Chico. Chico Bezerra, compositor de tantas coisas lindas, né? Se Tu Quiser, Profana Comédia Desumana, eu já gravei algumas coisas de Chico. E comecei a gravar depois dessa coisa. Ele tinha 30 horas no estúdio de Zé Roberto, lá na Madalena, e eu e Vinícius Sarmento, a gente estava lá, e ele vendo a gente cantar, ele disse: eu tenho 30 horas ali, vocês querem gravar? E a gente, na deixa, pegou, né? E fomos gravar, começamos a gravar. Só que quando a gente começou a gravar, a gente pensou em gravar coisas nossas. E Greg Marinho emprenhou logo, estava perto assim, já emprenhou a direção, né? E disse assim: vamos, a gente vai botar umas coisas da gente. E começamos a botar umas músicas nossas, músicas de Nuca Sarmento, músicas de Vinícius Sarmento, músicas minhas, de Greg. E é um CD quase todo autoral, porque tem uma outra coisa assim, Rogaciano Leite e Socorro Lira, mas assim, não deixa de ser porque são coisas que a gente estava mostrando naquela hora, né? Então era autoral. É um CD de 16 músicas, eu, Vinícius Sarmento e Greg Marinho, que tecnicamente ele não foi finalizado. A gente estava precisando de entregar, precisando de grana, e lançamos o CD. Mas ele estava quase finalizando, a gente só não equalizou. Mas essa coisa deixou uma peculiaridade nesse disco. Eu tenho um carinho imenso por esse disco, sabe? E o acontecer começou desse jeito, assim, por esse empurrão de Chico Bezerra para a gente gravar coisas até já gravadas, mas a gente teve a ideia de gravar coisas nossas. E também foi abrindo outras portas, assim, porque eu fui conhecendo outros músicos, outros artistas, e essa coisa que a Mãe Música faz, né? Que vai juntando gente, que a Mãe Arte faz.
Mas foi isso, o CD é lindo, eu gosto muito. Ele não está nas plataformas, a gente vai ter que subi-lo esses dias, porque tem muita gente procurando, pesquisando. No YouTube tem só umas 6 músicas do Acontecer. Mas no Spotify nem nessas outras plataformas tem, só tem desse segundo, o Moldura. Massa. Parabéns, então. Eu queria que Valeu. tu falasse aí também da festa do Louro do Pajeú em São José do Egito, né? A festa de Louro. Agora em julho tem a festa de Zeto, né? O Destoque Pajéuzeira, que vai estar acontecendo agora essa semana, a partir de amanhã, quinta-feira, até domingo. A gente tem show lá também. Quem tiver por lá, chegue lá no sítio Santa Helena, o Destoque Pajéuzeiro, Festival Zeto. Coisa mais linda. 3 dias de paz, amor e música e poesia, né? E essa é a festa de Zeto. A festa de Louro, que acontece 6 de janeiro, lá em São José do Egito, também é uma festa de celebração de poesia, de arte, de todas as vertentes. Assim. Vai muita gente de música, de teatro, de poesia, de cantoria, de circo, de literatura, de gastronomia. Então, é uma festa que conflui mesmo vários tipos de arte e que começou com o aniversário de Louro, né? O ensejo, o enredo, é o aniversário de Louro. Louro vivo já juntava gente, em todo canto que Louro ia, já juntava gente. E na casa dele, aí era que tinha gente mesmo que juntava. E no dia 6 de janeiro vinha cantadores e poetas de vários lugares do Brasil, de vários estados, para a cantoria de Louro, que ele já era afamado, né? Um cantador afamado. E quando Louro morreu, ficamos fazendo só umas pequenas reuniões na casa de minha avó, assim, almoço e tal, para não deixá-la só também, para reunir os filhos, a família. E ela não ficávamos fazendo festa do tamanho que era o aniversário quando o Louro era vivo, né? Até porque o aniversariante não estava mais presente. Mas sempre fomos, assim, a gente ia e celebrava, até que um dia as Severinas, Isabelle Moreira, Monique Marília, Monique D'Angelo e Marília Corrêa, que são das Severinas, disseram, ó, a gente vai botar aqui um todo e tocar aqui uns forrozinhos, quem quiser que chegue, a gente vai fazer o forró do Louro. Aí essa retomada da festa do Louro, desse jeito, que foi pegando essa proporção, esse tamanho que tem hoje, foi a partir das meninas, das Severinas, que assim, fizeram a festa na rua mesmo, assim. Aí pronto, aí o ano seguinte a gente já foi tentando captar recursos, já foi atrás de patrocínios, de apoios e tal, e gerou, assim, uma festa que a gente consegue fazer 3, 4 dias, 5 às vezes, mas assim, os primeiros dias são mais leves. Os 3 dias seguintes tem shows de palco, né? Shows de palco no Barracão. E a gente já levou Ednardo, já levou Vital, na época que Vital estava. Tempo que Vital era bacana. Aí, aí levamos Vital, levamos Xangai, levamos Ednardo, Chico César, o show de Chico César no centenário de Louro, foi lindo. E é uma festa que está todo mundo convidado, assim. São José fica de braços e pernas abertas para quem chegar nessas datas, tanto em julho quanto em janeiro. Cheguem lá. Certo. Manda uma poesia aí. A mandar uma de Louro. Manda uma de Louro. Louro disse... Eu me lembrando desses dias que eu estava fazendo os negócios sobre carta de baralho, eu me lembrei dele. Louro é famoso por ser rei do trocadilho, né? Por fazer muito bem esses jogos de palavras, esses jogos de letra e tudo, e significados e significantes. Louro, disseram a Louro, Louro, homem para viver de jogo tem que ter as suas bases. Aí Louro disse, baralho tem 4 ases, 4, 2 e 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 8, 4, 6, 4, 9, 4, 7, 4, 10, 4 valete, 4 dama e 4 reis. É muito bem feito, né? Porque você sair destrinchando o baralho, você mostrar a contagem e conseguir fazer com que essas cartas rimem, né? Na formação do poema. É É um fogo. bruxo, cara. É um bruxo. É fogo, bicho. Era mesmo, era um alquimista ali, era um negócio doido. Total. É um Mago Vai botando Merlin. as medidas assim, nas medidas no poema, parece que é um caldeirão mesmo. O Mago Merlin, cara, aí do de São José. Eu queria que tu falasse agora Hum, do luar agreste do céu Cariri. sim.
é um trabalho também que eu gosto muito de ter feito, porque é Dominguinhos e Chico Bezerra. Eu fiz, como eu estava dizendo, eu já cantei, já gravei algumas coisas de Chico Bezerra, das quais me honro muito, porque cada uma mais bonita do que a outra. E esse trabalho de Luar Agreste no Céu Cariri, ele me convidou para cantar uma das canções dele de Dominguinhos, porque ele tinha 11, parece que são 11, se eu não me engano. Ele tinha 11, Dominguinhos tinha 11 melodias, 11 letras, e juntaram e chamaram alguns intérpretes para cantar no disco. E eu me honrei muito, fiquei muito feliz de ter sido convidado, porque além de ser uma música de Chico Bezerra, era também uma música de Dominguinhos, né? Inédita dos dois. Então, me orgulho bastante de ter isso no meu currículo. Aí, Luar Agreste ao Cariri é esse trabalho lindo de Chico, que eu acho que é o Forrobochote 10, que é isso, que tem aquela sequência Forrobochote de Chico Bezerra, né? E é isso, é uma lindeza aquele trabalho. Gosto bastante. A competência técnica daquele trabalho é foda, assim, porque todo mundo, desde a banda até a gravação, até o acabamento das músicas, até a melodia e letra, é uma coisa, é um espetáculo mesmo. Massa. Eu gostaria que você falasse, né, depois recitasse uns poemas aí, mas falasse desse livro aí, Cosmigalha. Fale com calma, sem pressa, que a gente tem Sim, ainda um bom tempo. temos. A gente ainda tem uns 40 minutos. Olha, o livro Cosmigalha, como eu estava te dizendo, eu comecei a fazer haikais, assim. Eu já fazia algumas coisas curtas, assim, gostava de coisas curtas de jogo de palavra. Eu acho que talvez até essa herança de Louro também, né? Isso a gente tem muito, assim, essa coisa de gostar de mexer com a palavra e tal. E eu já tinha alguns haikais, alguns poemas curtos, e comecei a selecioná-los, assim. Aí entrei no curso de artes visuais, que eu estava fazendo, gostando muito de... No curso de artes visuais, eu me dediquei muito a poesia concreta, a estudar a poesia concreta, a poesia de coisas, né? Fazer isso tudo. E comecei a fazer. Às vezes tinha haikais que eu fazia 5 num dia, e às vezes tinha semana que eu passava sem fazer nenhum, né? E às vezes eu queria fazer, eu fazia os 5 e queria postar, porque no Facebook, na época, eu postava muito no Facebook, os haikais, era o meu termômetro, né? Era o primeiro lugar que eu botava para ver se... Só que eu comecei a entender que era melhor botar um por dia, porque ele era mais degustado, né? As pessoas... O haikai tem isso, a pílula poética tem disso, né? Ela é pequena só de aparência, mas ela é profunda, né? Ela é exatamente essa coisa de você degustá-la, né? Você ter um tempo para degustá-la. Eu dizia sempre que o Cosmigalha era um livro para estar ali. Eu lembro das revistas de banheiro. Hoje em dia, celular, com a gente com celular, ninguém mais tem revista em banheiro, né? Mas livros e revistas de banheiro, eu digo sempre que meu livro é para ser um dos livros de banheiro, para estar ali, porque é o tempo da sua descansada, do pensador, né? E você lendo, assim, você lendo. Aí eu comecei a notar que eu botando mais de um haikai, mais de um poema no Facebook, passava direto, assim, flotava, né? Aí comecei a notar que era para botar um por dia, que era quando tinha uma saída melhor. E desses que eu fui fazer, o Cosmigalha saiu de... Não tem nem 50, são 48 poemas. São 48 haikais. E hoje eu estou pensando até em fazer uma segunda edição, com alguns que já tinha na época e que não botei. E que hoje eu sinto necessidade, porque eu digo, por que eu não botei, velho? Não sei se na hora o que foi, porque eu queria até ele até maior. Mas eu também gosto muito dele ter esse formato, sabe? Porque eu não queria que ele fosse um livro grande, eu queria que ele fosse um livreto, que ele se assemelhasse quase a um cordel, mas que fosse também, assim, mais refinado, né? Aí essa arte é de Carmita Viana, artista plástica maravilhosa, que isso era ela pintava umas presilhas, ela comprava aquelas madeirinhas e comprava a presilha na cidade e fazia para vender umas presilhas, os prendedores de cabelo, sabe? E era interessante que as mulheres lá em casa usavam os quadros de Carmita na cabeça. E quando eu vi Cosmigalha, que eu estava num período assim, lendo algumas coisas
de filosofia védica, não sei o quê, de budismo, e aquela coisa do cosmo e da migalha, né? O cosmo ser uma junção de migalhas e a migalha ser um cosmo, né? Então foi a palavra que veio para nominar o livro, assim. Porque era exatamente isso. Eu queria inicialmente não era só para ser poemas curtos, mas eu decidi que fosse porque não cansava, não era uma coisa que alongava muito, era para ser exatamente essas coisas mais pontuais, assim. Aí pronto, aí quando eu vi essa pintura de Carmita, eu vi exatamente todo esse cosmo e essa migalha aqui, né? Assim, eu fiquei vendo um monte de coisa, eu via desde de cavalos marinhos, vacas, passarinhos, assim. E eu digo, pronto, vai ser a capa do livro. Psicodélico, né? Exato, é uma coisa psicodélica, assim, e é um pouco maior do que a presilha. A presilha eu acho que é um pouco menor, assim, a gente só fez aumentar no computador e invernizou. Eu gosto muito desse trabalho, o Massa. Cosmigalha. Agora me diz uma coisa, como foi assim que tu essa história? Porque, por exemplo, todo mundo fala em Leminski, não sei o quê, mas o Haikai para mim ele veio via Milor Fernandes na década Com de 70, certeza. entendeu? Nas páginas amarelas da revista Veja. É maravilhoso, Milô, né? Então, assim, Milor, com aquele humor dele, né, tirando É, onda com a ditadura militar, tirando onda com a própria esquerda, né, sim, essa sim, esquerda vacilona, que pois ele é. dizia, ele dizia que, como é que se diz? Ele tinha umas coisas que ele dizia, classe média de média idade, mediocridade, né, Ah, ele é maravilhoso, né? cascudo massa. Então, É, pois é. Não, né, exatamente. Esses cânones maravilhosos, assim, que a gente, às vezes, deixa de falar neles, assim, né? Por assim, a gente fala muito em Leminski, fala muito em Manuel de Barros, em coisas pequenas, em coisas miúdas e profundas, assim. Mas lá em casa a gente sempre teve essas mirações, essas pessoas como pronto, minha mãe mesmo, meu nome Tom Fio, você tinha Tom Fio por Tom Fio, meu nome Tom Fio começa também por causa de Enfio, porque meu nome é Antônio José de Lima Filho, mas minha mãe gosta muito de Enfio, gosta muito dessa. Minha mãe e meu pai gostavam muito de Enfio, e desde pequeno me chamavam de Tom Fio por causa de Enfio. É uma das coisas uma das heranças. Quando eu completei 15 anos, minha mãe me deu cartas à mãe de Enfio, né? Que ele preso, quando estava preso, e a troca de cartas com a mãe dele. E a gente sempre tinha esses cânones assim, mas lá em casa a gente via muito em casa essa troca, sabe? As coisas da charada. A charada mesmo é uma coisa que a gente tem muito lá em São José, que não é o que é, como a gente conhece muito aqui, né? O que é, aquelas adivinhações. A charada, você faz substituições de palavras, não sei se tu já fez com Jorge Filó, se tu já viu por ali, que os meninos gostam de fazer muito. Você faz a frase e substitui as palavras por algumas outras, que vai para dar um sentido no conceito, né? E a gente via muito isso. Então, por exemplo, Luiz Marinho era irmão de Antônio Marinho, meu bisavô. Antônio Marinho, poeta de agora, tem o nome de Antônio Marinho, nosso bisavô. E Luiz Marinho, ele não se dizia poeta, mas veja que coisa, ele não se dizia poeta, mas ele era muito interessante, muito perspicaz. Aí disseram, ô Marinho, faça um negócio, eu queria aqui botar um negócio na minha venda, no meu estabelecimento, de não vendo fiado, mas todo mundo bota desse jeito, eu não queria assim, não. Não, eu queria uma coisa interessante. Você pode fazer. Aí ele disse, aí botou, vendo. Não vendo, não vendo. Muito bom, né? Muito bom, né? Ruim era o cabo fazer um negócio dele. Mas é muito bom, né, velho? Essas coisas assim. Porque ai, vendo, é não vendo, não vendo. bom dizer a coisa dentro, assim, ser sintético nesse sentido, assim, você ser compreendido por pouca coisa e coisa que fica, né? Coisa que fica, a mensagem é passada no que fica. É uma mensagem bonita, engraçada, assim, né? É bela por ser engraçada nesse sentido, assim, ela é, né? E, e é isso, a gente tenha muito isso, essa troca de saberes lá em casa, sempre. A gente começava na hora do café da manhã, Helena Marinho, mulher do Louro, começava a contar uma história a gente,
e apontava para o outro, a gente tinha que continuar, tinha que estar atento ali, com as tabuadas também, ela ia fazendo isso e a gente ia respondendo. E ela ensinava um verso de manhã, e quando era na hora do almoço, ela queria que a gente tivesse dito, decorado, introjetado, aí ela já ensinava outro, né? No café da tarde ela já queria saber o de manhã, e assim a gente foi fazendo esse acervo, né? Esse acervo, essa biblioteca. Que massa, velho, que massa. Ó, o pessoal tá pedindo poesia aí. Dá para tu recitar alguns poemas? Dá. Mas eu não vou recitar do Fique à Código da vontade. não, eles A são... estrela é você. Você que Ô, decide o que rapaz, fazer. eu vou recitar aqui um negócio que eu de vez em quando eu digo nos shows também, porque eu misturo com algumas músicas, assim, as músicas que eu faço essa colagem dessa preocupação ambiental e tal. Lorinaldo Vitorino, um poeta de Venturosa, tem um negócio muito bonito que eu gosto muito de dizer, que diz o seguinte: talvez não lhe falte sensibilidade para sentir de perto que a natureza é visão de um quadro de ampla beleza além do saber da humanidade. Quem mais lhe conhece não viu a metade de um quarto da sua grandeza exemplar, distante da mente, além do olhar, nas proximidades do inatingível, nas dobras das ondas, seu nome é legível, nas brancas areias na beira do mar. Quando o dia beija os lábios da aurora e o vento sibila ao som de um piano que toca embalado por um oceano que de revoltado quer pular para fora, cobrir toda a terra para em meia hora ninguém mais poder na terra pisar, para querer ser dono para escravizar, se a terra é do mar e o mar é profundo, se o fundo é o céu e o céu é o mundo e o mundo é de todos na beira do mar. Se o céu é tão alto, se o mar é tão fundo, se a terra é para todos que nela circulam, por que é que alguns mandam, manipulam a terra, o céu, o mar e o mundo? Talvez ninguém pense que em um segundo pode o mar subir, pode o céu baixar, a terra partisse, o vento parar, o sol lançar tochas e o chão derreter. Para a natureza tudo pode ser, e ela está na terra da beira do mar. Lindo, lindo, Grande lindo. Lorinaldo Vitorino, Muito bom, cara. né? E Muito é bom. bom isso, porque assim, é uma coisa que tem essa preocupação ambiental, política, né? Assim, esse poema de Lorinaldo mostra tudo isso, e assim, essa rendição ao mistério, né? No final das contas, assim, pode o mar subir, pode o céu baixar, a terra partir, se o vento parar, e assim, esse questionamento, por que alguns mandam, manipulam? É foda quando a gente vai, o poema não se explica, né? Mas a gente fica pensando assim no como é interessante, como ele chega, como ele responde coisas, cara, e como ele pergunta coisas que a gente também tem, né, a perguntar. Tem outro, posso dizer outra aqui? Manda brasa, manda brasa. É porque eu fui dizendo essa e fui me lembrando de uma de Lamartine Passos também, pai de Opa, Greg Marinho, grande compositor, grandes, né, tanto um quanto o outro. Eu também gravei algumas coisas de Lamartine, canto em algumas coisas no show, algumas coisas dele no show, e recito isso, chamado Deus Capital. Foi quando Lamartine leu o Capital de Marx e ficou, né, assim, apaixonado pela leitura, pelo movimento, mas vendo que tanto absurdo, né, que o capitalismo faz. E Lamartine disse o seguinte: e assim do níquel fez-se o verbo santo, eclodir o poder do capital, triunfante miséria social envolvendo os humanos com seu manto, proclamando riqueza e seu encanto, congelando verdade e consciência, e abolindo da terra a inteligência, faz-se Deus de poder universal, gera um mundo tão vil, tão desigual, joga os homens na vala da indecência. É o sustento dos deuses fantasia, compra a fé do mais justo ao mais tirano, borda de ouro e cristais o Vaticano, encarcera e profana o Deus poesia. Em seu nome a verdade principia, em seu nome a verdade se extravasa, onde lança os tentáculos, arrasa como um povo gigante, soberano, ditador imortal deste oceano de ganância, cinismo e mente rasa.
Dele o poder emana, é sua cria. Pelo dinheiro o poder mancha o nome, pra minoria farta se consome, podre paródia de democracia, e os baluartes da demagogia, com Deus no bolso, roubam toda massa. E esses ladrões, depois que o pleito passa, voltam para o trono longe da miséria, enquanto o pobre tomba na matéria, que em breve tempo só será carcaça. Lamartine Passos, Fogo, Muito bom. isso também é Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria aqui dar um alô aqui para o pessoal aqui, o Biratã, né? Célia Melri, Célia Maria lá de Goiás, Eita, Isabel, bem-vinda, obrigado por Isabel, estar aí. Zé Alves, né? E aí, tem o povo que está aí com a gente aí. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado aí, o povo que está no Facebook, no Instagram, né? No TikTok, no Um YouTube. cheiro para todo mundo aí. Valeu pela presença. Pessoal, muita gente boa. Aí o pessoal, toda semana, quando tem poeta, então é que eles adoram. Okay? O pessoal Eita, que gosta de ouvir poesia. E você, do jeito que solta, bem tranquilo. Que massa. rapaz, que massa. Chega, recita mais um, homem. Estou te explorando. Lá em casa a gente também tem a gente troca presentes lá em casa. É interessante que os presentes lá em casa, desde a gente pequeno, a gente ganhava sonetos, a gente ganhava cestilhas, né, sétimas, nos presentes de aniversário, em batizado, nos ritos de passagem, em casamentos, tudo isso acontecia, né? Até hoje acontece. E o interessante é que esses poemas, eram tão tácteis quanto os brinquedos, né? Assim, a gente chegava, a gente pequeno, assim, chegava, olha o soneto que eu ganhei de mãe, olha não sei o quê, e a gente pequeno, assim, a gente mostrando sonetos que a gente tinha ganhado dos tios, dos pais, no aniversário, numa coisa assim, sabe, numa formatura. E era interessante que aquilo parecia um bloco de figurinha, porque a gente chegava para mostrar um ao outro, aí um recitava, então, olha o que eu ganhei, aí recitava, olha o que eu ganhei. E a gente tinha muito isso. Aí lá em casa, eu fiz para minha mãe um soneto no dia do aniversário dela. Minha mãe fez um para mim no dia das mães, eu fiz um para ela. Ela tinha feito para mim nos 18 anos. Quando eu completei 18 anos, minha mãe disse: 18 anos, meu Deus, que idade bela, em que os sonhos povoam nossas mentes, são tão diversos, animados, quentes, são coloridos feito uma aquarela. A vida é tela, Tom, pinta teu quadro. Mesmo sendo difícil a execução, mas para pintá-lo com o coração, usa a prudência, tenta, pois, o esquadro. Para quando este exercício estiver findo, tu poderes olhar e satisfeito agradecer aos céus sempre sorrindo. Pelo teu traço ter sido bem feito, continuarás mais cores espargindo, regressando feliz, vencendo o pleito. Lindo, né? Isso ela fez para mim nos 18 anos. Aí eu fiz para ela no Dia das Mães, no mesmo ano seguinte que ela tinha. Aí eu fiz para ela: desde quando a consciência nos foi dada, convivemos nas casas do universo e sempre procuramos na jornada cantarolar a voz, a vida, o verso. Somos seres de luz, sempre soubemos. E és minha guia luminosa e santa, me dizendo que tudo que nós lemos são só sinais que a natureza planta. Me dizendo que a morte não existe, me alivias porque não fico triste em saber que nós nunca sairemos desse espaço que faz filhos e mães, que gera tardes, noites e manhãs, eu e tu e eu sempre seremos. Aí era nessa pisada, assim, esses presentes lá de casa, sabe? Era Tu tem desse... música, né? No YouTube, no Spotify, né? Tem uma música no Spotify, no meu último disco, Moldura, esse aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada aí, tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Deezer e em outras plataformas aí. Certo. O Moldura foi um disco que eu lancei em 2022, é um projeto da Caixa, é um projeto da Caixa Cultural também, de 2018, e só foi sair em 2022, para tu ver como aquilo que a gente estava falando, que o corre é grande demais, né?
Só foi sair em 2022, cara, por causa dos desatrasos, das burocracias, das documentações. É tanto que se fosse sair hoje em dia, o projeto fosse hoje, não sairia mais o suporte do CD, né? Eles agora já estão botando de outra coisa. Mas eu gosto muito. E esse CD é direção de Juliano Holanda, direção e produção, direção musical e produção de Juliano Holanda. Que massa. A banda é maravilhosa, Rafa B na bateria, Zé Manuel no piano. Zé Manuel foi interessante. Zé Manuel não é São gênios. é muito bom. Zé Manuel foi botar uma música, numa música de Jean Ramos, Jean Pancararu, que é um dos compositores, e ele foi botar, aí disse assim, aí gostou dessa, aí depois disse assim, ouviu outra no estúdio, aí disse assim, que música bonita, eu posso botar essa outra. Aí daí eu vi outra, eu posso botar essa outra. Ele botou em 3, ele ia botar só em 1, ele botou em 3. Inclusive a música Moldura, que é de Zeto, que é a que dá o nome ao disco, é a primeira, e é a que Zé Manuel começa com ela, no piano lindo, maravilhoso. Que massa, velho. Maravilha. Aqui eu quero dar boa noite aqui para Isabel, para Zé Alves, para Célia Melri, para Denis Wolff e para o Biratã e a todos e todas que estão nos assistindo aí. Boa noite, um cheiro no coração. É o seguinte, poeta, eu queria que você falasse mais sobre esse disco aí, né, que você apresentou. Porque são tantas, né? Peri chegou agora. Esse álbum Moldura, né, que você fala, assim, primeiro que Zeto, né? Zeto é uma pessoa muito importante, né, no como é que se chama? No Woodstock sertanejo nosso aqui. Eu conheci através de Erickson. Sim, com certeza. Aqui na Casa do Estudante, que ele passou uma temporada. Agora, só que eu conhecia, cara, o irmão dele, o Antônio José, né? Antônio José, Neno. Vê a onda, aqui em Boa Viagem, que ele morava numa história lá, e eu tinha um irmão que morava lá também. E aí a gente se encontrou, e eu sou irmão de Zé, estou aqui onda. Eu tinha encontrado com seus poetas marginais. E a gente se encontrando nas quebradas. Que massa, que maravilha, velho. Pronto, pois esse disco, eu decidi botar o nome da música de Zé, porque na verdade ia ser um disco chamado Tom Fio, que era o meu primeiro disco, mas não era o meu primeiro, porque eu tinha lançado o Acontecer. Mas com essa produção toda, era o primeiro. Aí eu decidi botar Moldura, primeiro porque, como eu trabalho com essas duas coisas, trabalho com artes plásticas e música, que eu também acho que são duas coisas que têm tudo a ver, né? Som e imagem, eu gosto muito disso. O som conta algo. Quando a gente escuta uma música, a gente conta uma história, né? E a gente escuta e a gente vê. Se a gente pensa na música, a gente vê os seus cenários e tudo mais. E aí eu pensei em Moldura porque tinha tudo a ver, era um elemento que eu trabalho bastante, que eu lido bastante no dia a dia. O nome dessa música é Moldura. Eu já cantava essa música, eu já gostava demais dessa música. E eu disse, vamos botar Moldura. E a gente tirou umas fotos, e a foto que tirou, que ficou essa foto meio monalisística aqui, né? É numa janela. Tem coisa mais perfeita do que moldura, do que uma moldura tem uma janela, né? Uma janela é uma moldura, né? Perfeito. E é interessante porque aqui tinha umas coisas de tinta guache das crianças. Isso foi no sítio, né? E tinha umas manchas de tinta guache aqui. Aí já tinha tudo a ver. Eu digo, pronto, vai ser essa foto. E pronto. E é a música que inicia o disco e que denomina o disco. É bem recheado assim, de compositores maravilhosos. Tem Zeto, tem Antônio Marinho, meu primo, filho de Zeto, uma música que eu canto com Flaira Ferro no disco, que é linda, Silêncio. O nome da música é Silêncio, que Marinho fez para uma moça deficiente auditiva lá do sítio. E bem interessante, porque quando vocês ouvirem aí, depois vocês peguem para ouvir, essa figura lá do sítio, que morava lá no sítio, ela era deficiente auditiva e analfabeta em Libras também, mas ela se fazia entender por todos, e todos entendiam, sabe? Era impressionante. A gente contava uma história, uma piada, ela ria mais do que quem tinha entendido, sabe? E de quem tinha ouvido, né?
porque ela tinha compreendido. E Marinho faz umas coisas lindas nessa música, assim, tem várias chaves nessa música, assim, cuidado com o que não me diz, eu aprendi a ler a voz do catavento, né, assim, muito interessante, ouvir o pensamento, é bem interessante, tem alguns trechos bem fortes, assim. E eu gravo essa música, que é uma das músicas bem marcantes do disco, que eu gravei com Flávia Ferro. E ficou que Flávia já conhecia Marinho, já me conhecia, já tinha trabalhado junto, e eu achava a música muito parecida com o jeito de Flávia cantar, a movimentação, a espacialidade dela no palco, né, na coisa. Aí foi interessante que quando ela foi gravar no estúdio, essa música, a gente gravou separado, mas e ela gravando num estúdio ali, numa coisa pequena. Aí eu e Juliana, a gente disse, o André, o rapaz do técnico lá de som, eu digo, dá para tu botar 2 microfones para ela fazer dentro do estúdio o que ela faz no palco, para ela ficar se movimentando, fazendo aquelas piruetas dela, não sei o que. O menino disse, dá sim. Aí foi bem interessante. Aí a gente botou 2 microfones, assim, afastados, para ela ficar no meio, de dentro do aquário do estúdio, para ela ficar no meio fazendo aquilo. Aí é bem interessante a interpretação dela dessa música, assim. Tem vários respiros, tem vários... Bem legal. Aí tem essa de Antônio Marinho, que eu gosto muito, é uma das músicas mais marcantes. Essa de Zé, na verdade eu disse todos, se for falar. Mas Anaíra Maim, maravilhosa, lá de São José do Egito, conterrânea nossa também, que eu já tinha gravado Cibita Baleada dela no Acontecer, Balada da Cibita Baleada. E Balada da Cibita Baleada tem no YouTube, quem quiser ouvir. E aí eu gravei de Anaíra Maim toda a Asma, que é uma música que no disco ela só é... No disco não, ela tanto no disco como no palco, ela é só a capela e ela é também forte, assim, porque ela tem essa coisa de... Ela é bem teatral, sabe? Ela tem uma teatralidade muito forte nessa música. Por ela ser só a capela e por ela falar nessa... Ela é meio agoniada, sabe? É meio falta fôlego, é tanto que minha interpretação é com a respiração bem alta nessa música. Aí tem Anaíra Maim, tem Joana Terra, lá de Barra da Estiva, que é de Salvador, não é perto de Salvador, perto não, é uns 300 quilômetros de Salvador, mas ela vem muito para cá, é amiga nossa, compositora maravilhosa, e eu canto uma música dela de PC Silva. Tem outra de PC Silva que ele fez para o disco, ele perguntou, eu disse, PC, faz uma música aí, me manda uma música para eu gravar, ele disse, tu vai gravar sobre o quê? O disco fala sobre o quê? Eu digo, fala sobre barro, fala sobre céu, fala sobre algumas coisas assim. Aí ele fez uma música para mim, que é um eu lírico feminino. Eu acho interessante porque é um compositor fazendo uma música para um intérprete, mas o eu lírico é feminino, sabe? PC tem uma facilidade muito bonita, muito boa de fazer o líricos femininos, assim. Aquilo que Aldir Blanc tinha também, né? Aldir Blanc tinha uma facilidade, uma beleza da poesia de fazer, de se colocar como um personagem feminina. E como Chico Buarque tem também, como Caetano tem. E PC tem isso, assim, muito bom. E ele fez essa música exclusivamente para o disco, Dona de Mim. Pronto, tem PC Silva, tem Juliana Holanda, tem Martins e Marcelo Rangel, Certo. com Juliana Holanda na música Por Onde Você Tem Andado, que é um bolerinho também que o pessoal pede muito, assim, tá pedindo, tá saindo nas rádios, de vez em quando sai aí, a gente escuta. Que massa. Jean Ramos, Pancararu, maravilhoso, com a canção dele com Juliano. Tem Enio Borba, ver aqui, tem tanta gente boa. É só vocês ouvirem, botem aí que vocês vão correr. Eu creio que vocês vão curtir. Eita, que massa. Eu queria agora que tu falasse, cara, o seguinte, como é que se chama? Da tua participação, né, no álbum do Chico Bezerra, da Mostra Reverbo e da homenagem a Dalva de Oliveira, e também você cantando Capiba com Com Geraldo. com Geraldo Maia. Fala aí. Pois é, eu tenho muita alegria de ter no meu currículo essas parcerias, assim, essas pessoas que a gente vai encontrando no meio do caminho. E que ele, assim, é uma honra quando eles me convidam para um trabalho desse, né? Quando Maria da Paz me convidou para fazer. Eu estou falando logo dela porque acho que foi nessa ordem cronológica, sabe? Uhum. Acho que foi antes do. Aí Maria da Paz me convidou para cantar a homenagem a Amália Rodrigues, ela e Mahatma Costa, que é um acordeonista maravilhoso.
E foi lá no Teatro Santa Isabel, foi um show muito bonito. Eu cantei Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Essa também tá no YouTube, tá no. Porque foi a gravação do show ao vivo, então saiu o disco ao vivo. E esse convite foi maravilhoso, assim, me orgulha muito. Esse de Geraldo me convidou para cantar Capiba, foi lindo também, assim, a gente é muito bom cantar com Geraldo, né? É muito bom se juntar de gente boa, né? E gente que lhe deixa à vontade, bem no palco, e que as vozes combinam, e né, dessa coisa toda, dessa amálgama. Cantei essa com Geraldo, sim, a Mostra Reverbo é bem interessante, porque a Mostra Reverbo começou assim. A gente se encontrava na casa de Juliana Holanda, várias pessoas, era um dos lugares que a gente se encontrava, né? Eu entrei na segunda, a Mostra Reverb começa com 12 artistas, lá no Teatro Valdemar de Oliveira, e eu fui um dos que fui assistir. Eu, Águida, Revoredo, nós entramos depois, mas a gente estava assistindo. E a gente já era amigo de Juliano, assim, eu já frequentava a casa dele e tal. E a gente começou a notar, os meninos começaram a notar, Martins, Marcelo Rangel, Juliano, PC, eles começaram a notar que a gente estava cantando músicas um do outro, assim, a gente estava, quando começava a farra, eles iam mostrar, deixa eu mostrar essa nova, aí quando ia mostrar, a gente já sabia, cantava junto. Aí Juliano disse, vamos botar isso no palco, vamos botar isso no palco, porque estava bonito, sabe? E começou a botar, eu entrei no dia, quando tinha 18 pessoas, a primeira tinha 12, eu entrei com 18 pessoas, que foi uma mostra lá no Teatro Santa Isabel também, que foi bem bonita. E o que junta tudo isso é o afeto de cada um, né? A gente já era amigo de alguns, outros já foram entrando, outros já eram amigos de outros e fomos fazendo essas coisas. Essa junção foi tendo, essas relações foram sendo criadas para as que não tinham. E a gente fez alguns projetos lindos nessa história. Tem até um filme chamado Mostra Reverbo, um documentário do ano passado, 2022, o documentário, que foi quando a gente foi para São Paulo, a gente teve um edital que a gente passou lá, no Itaú Cultural de lá, e a gente passou um mês todo em São Paulo, assim, 15 dias lá no meio da Paulista mesmo, assim, fazendo essa turnê, e depois em Campinas. E foi bem bonito, porque nesse processo teve essa gravação do filme, sabe? Nosso grande Júnior Black, que daí, então, um cheiro grande para ele. Júnior Black estava com a gente, né? Júnior Black fazia parte da Mostra Reverbo, lindo, de uma forma genuína, lindamente, assim. Júnior era uma coisa impressionante. Literalmente o nosso grande buraco negro agora que ficou, porque é uma falta imensa, assim, uma presença, é uma falta presente bastante, sabe? Uhum. Para a gente, mas deixou também muita coisa linda, assim, a gente lembra o tempo todo no palco e tal, a gente sempre deixa a cadeira de Júnior lá, aí é interessante isso, porque no palco o que acontece é isso, geralmente um dueto e um solo, quando o tempo dá, né? O tempo do teatro, o tempo do projeto permite. Aí a gente faz um dueto, um solo, quando não, só duetos. Mas é interessante porque permite com que você cante a música do outro. Uma coisa que a gente observa muito também é que todo mundo é muito admirador uns dos outros, então a gente vibra muito com a performance do que está sendo feito na hora. E como fica todo mundo lá no palco, ninguém sai do palco, então a gente faz vocal em determinadas vozes, tudo ali arrodeado em meia-lua. Aí vai para o centro, quem vai cantar, depois senta e volta. Isso tudo um violão passando, né? Aí é muito bonito isso aquilo que a gente estava dizendo, isso que a arte permite, esses encontros, né? Essas experiências de uns com os outros, assim, é muito bom. E o engraçado, né, que na vida real é isso, né? São esses afetos que nos aproximam, né? Não é? Dessa forma aí, é legal isso. Que eu me lembro que na década de 80 era um outro pessoal, né, que era, acho que era Zeto, era Bia, né? Vocês ainda eram, né? Estavam em projetos. Estavam em projetos. A gente sempre teve, assim, pronto, lá em São José tem o festival, o FEMP, que era um festival egipciense de música popular.
foi um dos grandes canteiros que a gente foi vendo nascer tudo isso, porque era um festival que eram músicas inéditas, as pessoas tinham que se inscrever lá, escreviam, e a gente de todos os estados também, assim, para esse festival. Hoje em dia tem pouco, né? Tem menos esses festivais, né? Tu lembra que tinha bem mais festivais de música, né? Era tão bom. E lá em São José era um dos lugares que tinha, e ia muita gente, assim, eu lembro de Pepis Neto, eu lembro de Conceição Camarote, que é de lá, mas eu lembro dela indo lá fazer peças. Conceição é de São José, né? Mas eu lembro dela indo lá, voltando, fazendo peças nesses eventos, nas festas universitárias que tinha lá, nas festas de reis. E as primeiras pessoas que a gente via de perto, os artistas que a gente admirava, começava com o povo de lá mesmo, ali do Pajeú, com o povo lá de casa. Eram as pessoas mais próximas do que a gente achava de, poxa, olha, que mais próximo dos artistas que a gente admirava na TV, era o povo lá de casa. Que massa! Olha, entraram aqui, Regina faz o L, né, que é Regina Fazioli. Regi! Boa demais, gente boa, companheirona aí da Rádio TV Repensar, ela que faz os cards. Que massa. Regina Fazioli, né? Aí, Célia, que também é diretora aí da TV Repensar, chama ela de Regina faz o L. E Poemes, né, que é Karina lá do Sarau que eu participo, é Sarau Diversos. Pois é, eu gosto muito. Como é o nome? É Sarau? Diversos. Sarau da Liberdade? Não, o meu é Diversos. O seu é Sarau Diversos. Eu pensei Sarau que era Diversos. Porque mexe com a diversidade de Sim, pessoas e de poesia, né? Que cada um tem, cada pessoa um poema diferente. Na verdade, eu procuro encarar por aí. É verdade. Eu sempre digo, às vezes a pessoa vai fazer um show, uma coisa assim, às vezes nem todos os shows tem muita gente, né? Mas eu sempre agradeço a multidão que cada um traz dentro de si, né? Porque é isso. A gente tem vários poemas dentro da gente, a gente é uma biblioteca em si, né? Pois é, rapaz. Eu nunca me vi. Olha, Simone Brito. Te amo, Tonzinho. Beijo na hora Ei, do um coração. cheiro, Mone! Melhoras! Tá melhorando. Graças, meu Deus. É isso aí. Eu queria que tu falasse agora também da sua vida como artista visual e artista plástico, né? Sim. Que aí você é um cara que pinta, que como é que se diz, faz esculturas, que Sim. pinta e borda. Na verdade, o que me salva bastante essa história de trabalhar com essas duas áreas, assim, porque principalmente em questão de atraso de grana de um cachê, aí quando, por exemplo, você está esperando o cachê de um show cair, mas enquanto isso está azeitando são algumas encomendas de cerâmica, né? Até chegar às vezes, enfim, eu sou formado pelo Instituto Federal de Olinda, né? Eu comecei, na verdade, eu fiz jornalismo até o 4º período e abandonei jornalismo porque eu tinha uma professora que dizia que não precisava ser tão poético para escrever a notícia. Realmente, eu não. Mas não era que eu era poético, até é porque eu não gostava do estilo da notícia dada. Ela devia ter me ajudado porque eu ia sempre escrever sobre arte, né? Então, assim, eu tinha quando eu fazia jornalismo, eu ia ser a minha mira, meu foco era ser escritor, era ser crítico de arte, né? Crítico de arte. E porque eu me vi me descobri no curso de artes visuais escrevendo texto técnico de arte, que hoje eu gosto muito de escrever texto técnico de arte, né? Você examinar tal obra, falar sobre os materiais, falar sobre o tempo, a época, o lugar onde está enquadrado, porque é um tipo de texto técnico que permite poeticidade, né? Porque às vezes quando você vai explicar sobre um material, sobre uma sensação, essas coisas elas fazem que elas permitem essa poeticidade. E eu saí do curso porque uma das coisas, né, não foi por isso na verdade, mas deu uma traumatizadinha, porque ela disse que eu era muito poético para o texto jornalístico. Eu digo, então tá bom, eu quero mais não saber disso não. Aí abandonei o curso de jornalismo. Continuei trabalhando como jornalista porque eu era estagiário, mas aí foi naquela época que teve aquele negócio não precisava do diploma, não sei o que, me contrataram como jornalista
Eu era estagiário, mas ainda trabalhei 1 ano e meio como jornalista. Mas sabe aquela coisa de você não, eu não estava ali, eu estava fazendo uma coisa meio automática. E foi pronto, surgiu esse negócio. Nessa época surgiu o convite para cantar no disco de Chico Bezerra e Dominguinhos. Aí Ó, que depois, diferença! exatamente. Aí me inscrevi no curso de artes visuais de IFPE de Olinda, achando que não ia passar. Fui fazer o vestibular de lá do IFPE, achava que não ia passar, passei. Achava que não ia continuar no curso, porque eu eita, aí gostei, terminei virando monitor lá. E, e foi interessante que é uma coisa que hoje, assim, me salva bastante, essas duas coisas. E que também me abriu vários lugares, assim, desde oficinas, algumas instalações. Tem uma instalação minha que eu gosto muito, que em 2018, lá no Festival de Inverno de Garanhuns, eu fiz uma instalação chamada Memorial das Mãos Sem Memória, que era 100 mãos feitas de barro, e faziam alusão às pessoas que não tinham direito à representatividade de rosto, né? Os trabalhadores escravizados, as pessoas escravizadas nos engenhos, que não tinham direito de representatividade de rosto, como nos quadros, nas coisas, mas que, para ser lembrado, eram lembrados as mãos, a força, o trabalho, né? Então, eu fiz 100 mãos de barro queimado. Eu queria fazer do barro queimado da zona canavieira, né? Então, a gente terminou pegando, conseguindo, e fez essas mãos. Até hoje eu vendo alguma dessas mãos, assim. Quando eu vendo uma dessas mãos. De vez em quando você dá uma mãozinha. De vez em quando eu dou uma mãozinha. De vez em quando eu vendo. Sempre eu dou uma mãozinha, mas de vez em quando eu vendo. É claro. Mãozinha também recebe. Aí foi interessante que nesse curso de artes visuais, eu fui descobrindo os materiais, fui limpando o meu traço, né? Porque eu tinha muito ruído no meu traço, assim, e eu fui aprendendo a limpá-lo, assim, a trabalhar com os materiais certos e tal. E foi interessante que no meu trabalho de TCC, o nome era Por Nós, que fazia uma alusão com por nós, mas era por nós, sabe? Aí eu peguei alguns santos e algumas imagens assim e dei uma desconstruída nelas, uma reconstruída. Fiz uma Santa Sebastiana, que era uma travesti, cravejada em vez de ser com flecha, ela cravejada com cacos de vidro, sabe? Fazia uma crítica a isso mesmo, a essa violência contra a comunidade. E tinha um menino Jesus com microcefalia, que também foi naquela época da história da microcefalia, das crianças nascendo com microcefalia, por causa da dengue. E essa outra que foi bem polêmica, que sumiu, inclusive, no tempo na faculdade dessa escultura, que eu fiz um São Francisco com a cara de Lula. Menino, foi tão polêmico. Foi muito polêmico. Aí, fiz o São Francisco com a cara de Lula, que foi na época também da coisa da transposição e tal. E essa obra sumiu. Acho que essa obra sumiu na época. Ela sumiu. Foi desaparecida. Essa é icônica mesmo. Cadê? Na hora. E cadê? Aí depois a gente foi achar debaixo da escada. Eu acho que o pessoal tentou dar fim e não conseguiu, se arrepender, sei lá. E sei que depois eu vendi essa obra. Essa obra, inclusive, foi comprada por um colecionador lá de Salgueiro. Ó, bem pertinho da exposição, tá vendo? Aí pronto. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho também que cantar é esculpir. Quando a gente está cantando uma canção, a gente está esculpindo ela, né? Urariano Mota, o grande Urariano Mota, gosto muito dele. Urariano, ele viu um show meu, eu já era amigo dele, de Francesca, e ele viu um show meu e depois eu dei uma dessas mãos a Urariano. E o Urariano fez um texto muito bonito, que está aí, para quem quiser ver, está lá no Vermelho, no blog dele, As Mãos de Tom Fio. Bem interessante. Ele é um grande escritor, né, cara? É um grande escritor, maravilhoso, um grande guerrilheiro. E ele foi muito bonito, gosto muito desse texto de Urariano, que está lá, para quem quiser ver. E ele fala disso, ele diz assim, eu entendi que suas canções são esculturas. Eu achei bonito, assim, acho que é bonito o que ele disse. Suas canções são esculturas Aí é isso, eu quando estou esculpindo, tem muita gente que bota música para esculpir. Eu não, eu gosto de esculpir em silêncio.
Aí quando eu vou gostando da peça, eu já notei isso, que é um bizu meu, assim. Eu noto que eu começo a cantar, sabe? Aí quando eu começo a cantar, eu digo, eita, eu tô cantando porque eu tô gostando da peça. Essa liberada de endorfina aqui é porque eu acho que eu tô gostando da peça. Aí me faz cantar. Então, uma arte sai engolindo a outra, puxando a outra, assim, no meio deu. No meio deu. É o Oroboro. É. Como é que se diz? Eu queria que você falasse. É o seguinte, que eu sei que você tem trabalho com Greg, com Vinícius, né? Sim. Mas também, de vez em quando, eu vejo com participação especial Muito. no Encantos e Poesias. Eu queria Sim. que tu explicasse aí, seu povo. E É. eu queria dar uma boa noite aqui a Regina faz o L, né? Boa noite, querida. Boa Eita. noite, Karina. Boa noite, Célia. Boa noite, Peri. E boa noite a todos e todas. Manda brasa. Pronto. É o seguinte, lá em casa a gente, como eu já tinha dito, a gente cresceu todo mundo fazendo arte. Então as primeiras pessoas que me acompanharam na vida foi Zeto, Greg e Miguel. Miguel mais para cá, porque Miguel ele é um pouco mais novo do que eu, 2 anos, mas e também começou a tocar depois dos meninos, né? Era engraçado que Marinho e Greg tocando, e Miguel bem pequenininho, dizia, e você faz o quê, Miguel? Eu digo, eu aplaudo. Miguel disse, eu aplaudo. E hoje ele aplaude mesmo com o pandeiro, né? Que ele bate a palma dele mesmo é no pandeiro. E então, às vezes, tem show meu depois, e só quem sai do vocal é Marinho, porque às vezes a minha banda é a mesma banda. Assim, as mesmas pessoas que me acompanham os meninos. Mas eu não faço parte, não sou um integrante fixo nunca, na verdade, nunca fui integrante do Encanto e Poesia, mas eu sempre faço participação no DVD deles, faço participação, inclusive cantando a música Moldura de Zeto, que eu gravei no disco. E sempre que rola show deles, eu tô por aqui, que tem essa possibilidade, eles me botam. Eles cantam uma música minha também. Eu não sei se tua imagem tá travada. Tá, né? Vocês estão me ouvindo? Valmir? Enfim, não sei se tá. Não sei se a Valmir tá aí, mas eu vou continuar falando. Então eu faço, de vez em quando, eu faço algumas participações com os meninos, sim. A gente se coloca no palco um do outro, assim. A gente gosta muito de colocar no palco um do outro. E eles estão cantando uma canção minha no próximo disco. E... Ele tinha caído, o Tomzinho. Certo. Voltou. Ó, tá de onde? Eu falei. Você ouviu? Eu tava ouvindo, não? Não, rapaz, caiu geral aqui. Foi, né? Seguinte, Olha, eu tô vendo as imagens. ligado, bicho, ligado com tudo aqui, caiu. Ai, que massa. Agora eu tô vendo as imagens, ó. Tô vendo aqui o povo. Ele volta, ó, porque eu tava dizendo, eu falando e vi tua imagem travada e eu não sabia se eu continuava falando ou não. Não, fique à vontade, porque eu sempre revolto. Sim. Ai, que massa. Olha, eu tenho um haikai que diz assim: amor que vai e vem, revai, revoa e revolta. Que ótimo. Recito umas poesias aí que chegou gente nova aí na parada. Né? Nesse livro Cosmigalha, tem uns que eu gosto assim: observando o fluxo das águas, às vezes vejo o que não é. Vejo o rio como uma chuva deitada e a chuva como um rio em pé. Que umas massa. coisas que saem assim, sabe? Velá-la e vê-la, levá-la e tê-la à luz de vela. Muita coisa feita a partir da observação, assim, né? O raio e a raiz são desenhos do mesmo giz. Isso tudo eu estava lendo um negócio sobre pessoas que levam choque, ficam com aquelas marcas, levam choque de raio, né? E ficam com aquela marca no corpo. E parece uma raiz, né? E quando você vai ver uma raiz de planta, parece um raio mesmo. É
Aí saiu esse. O Raio e a Raiz são desenhos do mesmo giz. Que massa. E é E isso. aí, Sim, só para terminar o negócio do encanto, aí eu canto com os meninos de vez em quando, sim, porque os dois do encanto me acompanham, né? Miguel no pandeiro me acompanha sempre e Greg no violão me acompanha também. Então, às vezes, só sai Marinho do vocal e eu entro, que às vezes a banda é a mesma. A gente gosta muito. Às vezes a gente gosta muito disso mesmo. E pronto, no DVD dos meninos, eu canto a música Moldura de Zeto. Antes de eu gravar no CD, eu já tinha cantado, já tinha gravado com os meninos nesse DVD. E é isso. Aí é isso, bicho. Eu estou pensando aí, o Marcelo Rangel já está marcado também. Eu vou ver se marco com o Greg aí, com o Antônio. Graça, tua tia também está na parada. Maravilhosa. A Graça tem muita coisa a ser dita e redita, maravilhosa. Graça Nascimento, esse pessoal vai ouvir aí. Regina, vão adorar. Massa. Tem um poema de Graça, tu falasse agora, eu me lembrei que eu gosto muito, eu acho que eu não vou dizer do jeito certo, mas é mais ou menos assim. Saindo de labirintos, vi-se encontrando os perdidos, uns vindos do lado norte e outros do lado sul, uns trajados de vermelho e outros trajando azul, e na pobreza da rima, todos tomando meu cu. Muito bom. Muito foda. Eu gosto muito dessa. Saindo de labirintos, vi-se encontrando os perdidos. É muito bom isso, né? Ela é maravilhosa. É maravilhoso. Pois é, meu irmão. Eu quero agradecer aí a sua presença, né? Eu quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado mesmo, Tom Fio. Eu que agradeço. Eu gostaria que você, como é que se diz, recitasse aí um ou dois poemas e depois desse as suas considerações finais aí. Tá massa? Pronto. Que aí é o tempo do programa mesmo. 1h06, 1h10. Tá ótimo. Tá massa. Para não cansar o público, né? Com certeza. Aqui, já para quem chegou agora, só relembrando, semana que vem tem show do Caixa Cultural, 18, 19 e 20, 8 horas da noite. Começa a abrir, a venda dos ingressos começam na dia 12 pelo Simpla. E dê uma chegada, porque tá um espetáculo lindo, é o espetáculo do disco Moldura, que a gente tá levando para o palco, lá para o palco do Caixa Cultural. Cheguem lá. Para recitar essa última coisa agora, eu vou dizer uma coisa, já que a gente falou tanto em Zeto, uma coisa que eu aprendi com ele. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. Minha glória é esta, criar desumanidade, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se o que busco saber, nenhum de vós respondeis, por que repetis, vem por aqui? Se vim ao mundo foi só para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que eu faça não vale nada. Como, pois, serei vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para vencer os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas e tendes tetos e regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é quem me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo.
Aqui ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. Minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. José Régio, poeta português, maravilhoso, Lindo, e que eu lindo. aprendi isso com o Zeto. A gente via Zeto recitando isso muito, de uma forma muito enfática, muito enérgica, assim, de uma forma muito bonita de se recitar. Zeto recitava, parecia que estava fazendo exatamente aquilo que a gente está dizendo. As músicas de Zeto parece um bruxo num caldeirão, assim, parece que está dizendo um encantamento, né? E quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí, que esteve, que está. Estejam com a gente nesses próximos. Vejam aí nossas agendas e nos acompanhem, quem puder, quem quiser. E obrigado, Valmir, por tudo, viu? Valeu mesmo por esse convite, por essa possibilidade, essa oportunidade também da gente conversar, de espalhar nossas palavras, de trocar essas figurinhas poéticas. Isso é bom demais. Ótimo, ótimo. Eu que agradeço a todos e todas aí que estão acompanhando a gente no Facebook, no Instagram, no site da Rádio TV Repensar, né? E também no YouTube. Muito obrigado aí a todos e todas e agradeço mais uma vez a você e a sua boa vontade, viu, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado. E em Olha, breve a só gente se vê. massa. Eu vou agora dizer uma curtinha para terminar, uma curtinha de Zé Bernardino. É só porque eu lembrei disso, uma coisa vai puxando outra. Zé Bernardino era um poeta lá de São José do Egito e ele não sabia ler nem escrever e disseram a ele que ele não era poeta por causa disso, né? Olha que a coisa absurda, né? Medindo a poesia pelo grafismo do cara, né? E disseram, você não sabe de nada. Aí ele fez um poema que cada verso tem a palavra nada. E olha o que o cara diz. Vou dizer essa aqui para finalizar. Agradeço a todo mundo, um cheiro grande. E Zé Bernardino diz o seguinte: se nada fiz na jornada, nada ganhei nem perdi. Nada ignoro do nada, porque do nada nasci. Se o nada é meu abrigo, seja nada meu jazigo, já que nada me enfada. Eu de nada tenho estudo, mas sei que nada faz tudo e tudo volta pro nada. Valeu, minha gente. Zé Bernardino. Poeta é foda, né, velho? É foda, né? Tira de onde não tem, bota onde não cabe, como diz Cancão, né? Como diz Pinto Monteiro, perdão. É Ou isso. é outro danado. Do Pinto do Monteiro é outro danado. A É o pensar. Pinto. Maria, se a gente for coliciar tudo aqui agora, Maria. Só música com poesia, o caba. É Pois é. rocha, meu irmão. Tudo de bom para tu aí, um cheiro na alma e Valeu, no coração. E um cheiro aí a todos, em todos e todas que estão nos assistindo. E até a próxima quarta com Encantos Culturais de novo no ar. Muito Massa, obrigado. prazerzaço. Espaço Cheirão. maravilhoso. Um Massa, cheiro, muito velho. Um cheiro obrigado. de todo mundo. Muito obrigado. Boa noite, meu irmão. Valeu. Valeu. Valeu mesmo. Um cheirão. Agora é com o nosso amigo aí, Leonardo, ele que está no comando. Ah, Rapaz, aqui, ó, ela está me servindo uma coisinha aqui, eu vou. Ele saiu já. Muita gente boa.